essa igreja ora também. Ele está falando sobre isso. E é aí que ele dá o exemplo das revelações, ele diz, o Espírito Santo de Deus que revela, né? Revela quando? Revela quando nós oramos. Por isso que na Igreja Deus é Amor, a gente ora na primeira parte, ora para o louvor, ora para o testemunho, ora para passar para o pregador já entra orando, aí ele faz uma oração para entrar na palavra, aí ele faz uma oração para o Senhor mostrar as revelações, aí ele faz a oração pelas pessoas reveladas, aí ele faz a oração da fé. É oração o culto todo e glória a Deus por isso. Não é verdade? Agora, eu confesso que isso mexeu muito no ego do pessoal da Igreja de Deus e Amor, na vaidade no bom sentido, do membro, do obreiro, do pastor, claro. Mas aquilo ali me incomodou bastante, eu fiquei pensando, eu tenho orado como eu orava lá em 1996, em 2006, em 2016, há 5 anos atrás? Eu tenho orado como eu orava antes mesmo? Porque a opinião do pastor Marco Feliciano, o deputado do pastor Marco Feliciano, é de quem está do lado de fora. Eu estou do lado de dentro. Eu sou membro hoje. E eu vejo a realidade do nosso ministério hoje e do meu ministério dentro da Igreja de Deus e Amor hoje. E aí eu fiquei pensando, e eu fui para a oração, e eu fiquei incomodado com aquilo. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho que orar como eu orava antes. Eu tenho que me disciplinar, assim como eu li aqui, ó. Daniel continuava, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aí eu pergunto, você está orando como antes? Olha, aqui não tem perseguição nenhuma, hein, gente? Aqui em Daniel tem um decreto. E nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, nós podemos orar. Orar na igreja, orar em casa, não tem problema algum, nós podemos orar em qualquer momento do dia. Eu disse que a gente tem que se organizar para dividir os 1440 minutos do dia, às 24 horas, às 8 para trabalhar, às 8 para descansar, e sobra 8 horas para a gente fazer o que a gente quiser. Não é Deus que vai organizar a minha agenda, não é Deus que vai organizar o meu dia, sou eu quem preciso me organizar. E eu confesso que aquilo ali me incomodou ao mesmo tempo que eu disse, glória a Deus, que bênção. A Igreja de Deus e Amor é uma igreja de oração, nós aprendemos a orar e glorificamos a Deus que a gente é uma igreja de oração. E eu fiquei pensando comigo, né, sobre o meu ministério, e eu disse, eu preciso voltar a orar muito mais. Claro que eu oro, né, gente? Quem não ora, morre espiritualmente, com certeza. Eu não quero morrer espiritualmente, não quero me desviar e não quero perder o arrebatamento da igreja. Para isso, a gente precisa orar. O que eu vou falar aqui para vocês agora é um embasamento científico. Compartilha a live aí, chama o pessoal agora, vai lá. Chama o pessoal aí, para a gente entrar aqui nesse tema agora. Eu vou falar o embasamento científico das nossas experiências. O que eu vou dizer não é novidade. O que eu vou dizer a gente já sabe, porém numa linguagem da neurociências, numa linguagem científica de tudo aquilo que a gente já realiza, aquilo que a gente faz. Vamos lá, número 1. O que acontece quando a gente ora e qual é o benefício da oração? Número 1. Aumenta a resistência da dor física e, ao mesmo tempo, aumenta a resistência às energias negativas do ambiente. Por isso que quando um crente de oração chega, a energia negativa ela tem que ir embora. No espiritual é o quê? Os demônios não resistem ao poder da oração. Quando o homem de Deus chega, Satanás tem que sair. Quando a mulher de Deus ela entra, Satanás ele tem que ir embora. Por quê? O benefício da oração é esse. Você aumenta a sua resistência para enfrentar a dor emocional, psicológica e física, e você aumenta essa resistência contra as energias negativas no ambiente. Você pode glorificar a Deus aí por isso, porque a oração ela é poderosa em Cristo Jesus. Número 2, a ciência diz que a oração ela aumenta a neuroplasticidade cerebral. O que é isso? Através da oração é possível que as células elas venham se recompor. Os neurônios, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente vascular cerebral, uma isquemia, que é o famoso derrame. Uma pessoa que teve uma doença degenerativa, pessoa que teve Alzheimer. Então, quando você ora, você está dando possibilidades para o seu cérebro
É como se fosse um exercício cerebral, uma maratona cerebral, uma fisioterapia cerebral. Quanto mais você ora, mais exercício cerebral, não só mental. Falando de base orgânica. O seu cérebro, ele vai fortalecendo, ele vai trabalhando. Olha que a oração tem o poder de mudar o cérebro, hein? Que coisa tremenda. Ore, busque a Deus, porque você está religando essas conexões sinápticas. A religação das sinapses, quando você está orando. A oração tem benefício, você recebe bênção, você recebe vitória, você recebe livramento, você se conecta com Deus, você fala com Deus, você é renovado, você fica cheio, você fica alegre, mas a neurociências ela confirma isso, o poder da oração. Número 3, a oração melhora a atenção e a concentração. Pode perceber que quando você ora, né, quando você está falando com Deus, o seu nível de concentração ele aumenta. Quando você não está orando, você tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção em uma coisa e outra. Mas quando você está orando, o seu nível de concentração e de atenção ele aumenta significativamente. Olha que coisa tremenda. Então, a atividade do lobo frontal, ela melhora quando nós estamos em oração. Diminui então a distração, né? E aí a gente fica com aquela visão em túnel. Nós só vemos Deus, só falamos com Deus, nos concentramos na oração. Louvado seja Deus. Você quer se concentrar melhor? Ore. Tem dificuldade de se concentrar? Busque a Deus. Ore, fale com Deus. Busque a presença do Senhor. Número 4. A oração potencializa o hormônio da felicidade. Quanto mais nós oramos, mais felizes nós estamos. Olha bem, hein? Quanto mais nós oramos, mais felizes nós nos tornamos. E eu glorifico a Deus, porque através da oração nós sabemos e nós temos a verdadeira felicidade. Por exemplo, existem o sistema de recompensa, o sistema límbico. Aumenta a produção desses hormônios, eu disse, é uma descarga de hormônios no cérebro. O hormônio da serotonina, por exemplo, é aquele hormônio que reduz o estresse. O crente que ora vive menos estressado. O crente que não ora está sempre impaciente, sempre nervoso, sempre agitado, sempre ansioso. Quando ele ora, pela produção desses hormônios, então ele fica mais tranquilo, menos estressado. Não quer dizer que ele não vai se estressar, né? Mas ele vai ter mais controle sobre o estresse. Outra coisa que é importante, a liberação de dopamina, que regula o centro de prazer. Quando nós oramos, é aquela alegria que a gente sente, que a gente não pode explicar para ninguém. É quando nós estamos orando, nós temos essa alegria. Número 5, eu estou falando sobre os efeitos da oração no cérebro e no organismo. Número 5, aumenta a frequência do descanso. Então, quanto mais nós oramos, nós descansamos melhor. É como se fosse o benefício do sono. Claro que a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, com certeza, né? Mas diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Lembra que eu falei no item anterior? Quanto mais eu oro, menos produção de cortisol em excesso. E aí eu tenho um equilíbrio, eu descanso melhor, eu consigo dormir bem e um sono com qualidade. Número 6, quanto mais eu oro, a minha autoestima melhora, eu me sinto bem, minha autoimagem, eu tenho autoconfiança, autocuidado, autoestima, autoeficácia e autorresolução. Eu e o espelho, me dou bem, eu e o espelho. O meu nível de aceitação aumenta, eu tenho mais contato com Deus e eu percebo e entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não tem lugar daí para eu deprimir, para eu ficar triste, cabisbaixo, deprimido. Por quê?
Porque eu estou na atividade da oração diária. Eu não estou falando aqui campanha de 7 dias de oração. Eu não estou falando aqui, e os cientistas não estão falando também, os profissionais da neurociência não estão falando aqui que é uma oração de um mês. Né? Não é